Olá, glória a Deus, Haris, Kai, Irene, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, o Pai eterno, o Pai dos Espíritos, dos nossos espíritos, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Bendito seja Ele, o que venceu a morte, o que venceu o diabo, o que venceu a carne, o que venceu o mundo. A Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor, para todo sempre. Amém. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero dar continuidade a esse estudo do Apocalipse. E o tema é Apocalipse, a revelação que não te contaram. Já lancei dois vídeos, 2 estudos, este é o terceiro. E se você ainda tem dúvida, você vai lá para o primeiro estudo, vai lá para o primeiro vídeo, o segundo vídeo, que você vai começar a entender que a profecia do Apocalipse, os acontecimentos deste livro, foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, todo o Apocalipse teve um endereço e os acontecimentos foi para os nossos irmãos da primeira era, do primeiro século. Amém? Bendito seja Deus. Então, eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, o mais novo inscrito neste canal, o canal Iluminados pela Graça, está crescendo para a glória de Deus e conto com você, né? O Senhor te abençoe grandemente, você já era abençoado, mas derrame sobre você todas as bênçãos em Cristo Jesus, as promessas de Deus em Cristo sejam derramadas sobre a tua vida, a você, sua família, né? O meu muito obrigado, a minha gratidão de coração pela tua inscrição. Espero que os estudos estejam te fazendo bem, trazendo libertação, te dando crescimento no conhecimento, amém? E na graça para a glória de Deus. Então, a minha eterna gratidão a você. E que o Espírito de Cristo que está em nós nos conduza, né, na verdade, sem omitir, sem acrescentar. Apenas lendo os textos bíblicos, os textos do Apocalipse, você vai entender que os acontecimentos, pastor Van, o princípio de dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, esses acontecimentos e outros, a consumação do reino, né, a completa consumação do reino eterno de Cristo Jesus, tudo foi estabelecido, né, no ano 70 DC, ok? Então, o tema continua sendo o mesmo, Apocalipse, a revelação que não te contaram. Então, a pergunta que eu faço a você e que você me faz é, pastor Van, por que a profecia, o livro do Apocalipse e os acontecimentos que estavam no livro do Apocalipse, porque foi para os irmãos do primeiro século? Então, por que eu afirmo? Por que o pastor Van afirma para você que os acontecimentos, repito, os princípios das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a consumação do reino eterno de Cristo Jesus, o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus, foi para os irmãos do primeiro século, da primeira era cristã. Por quê? Lembra que eu falei no vídeo passado, no estudo passado, que só no capítulo 1, a gente está estudando só o capítulo de número 1 do Apocalipse. Então, dentro do capítulo 1 do Apocalipse, existem 2 motivos pelos quais eu, pastor Van, e muitos irmãos e irmãs espalhados no Brasil creem que esta profecia foi para os irmãos do primeiro século. Então, são 2 motivos principais no capítulo 1, só o capítulo 1. Existem outros motivos até maiores do que esses que nós vamos ver. Então vamos ver esses 2, relembrar, está no vídeo passado. Primeiro motivo, as coisas que iriam acontecer em breve. Está aqui, este é um dos motivos, né?
um dos motivos principal, né, sobre a vinda de Jesus em 70, que diz, olha o primeiro motivo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, o primeiro motivo é este aqui, onde está ali, ó, em breve devem se realizar. Então, esses acontecimentos, né, estas revelações, o Apocalipse, então os acontecimentos no livro do Apocalipse iriam se realizar em breve. Então, irmão, mais uma vez, né, presta bem atenção nos verbos, nos adjetivos, né, nas colocações das palavras. Em breve devem se realizar. Então, breve era breve, eles estavam antes do ano 70. Se fosse para longos dias, que em longos dias, né, iriam se realizar. Mas João usa aqui um advérbio de breve, breve. Nós vamos estudar sobre isso. Mas só para você, o que está escrito aqui no português, traduzido para o nosso português, está correto. Era breve mesmo, era para logo, era para rápido, era para já, era para sem demora, né? Os acontecimentos, que eles estavam no ano 70 já, talvez no primeiro mês do ano 70. Insisto a dizer isto. No finalzinho do ano 69 da primeira era cristã, não é 1969 não, nem 1970, é no ano, nas 70 primeiras décadas, ou seja, no ano 70 do primeiro século da primeira era cristã. Ainda assim, no tempo de Paulo, de Pedro, de João, ok? Na geração que Jesus profetizou, Mateus 24, 14, não passará, 34, perdão, não passará esta geração. Então foi para aquela geração, a nossa e a futura, não, para a geração de Pedro, de Paulo e de João. Então, que em breve devem se realizar. Então, a primeira coisa, o primeiro motivo que que muitos irmãos teólogos e pesquisadores aceitamos que o Apocalipse foi para os irmãos do primeiro século é este versículo aqui, o versículo de número 1, que em breve devem acontecer, porque eles estavam antes, né, da queda do templo de Jerusalém. Todo o acontecimento, toda a história, né, todos esses acontecimentos, ela tinha um ponto final. O ponto final dessa história seria, tanto bíblico como histórico, seria a queda do templo de Jerusalém. Enquanto o templo estivesse de pé, as coisas do Apocalipse estavam acontecendo. Quando o templo caiu, ali estava dizendo fim, acabou o Aion, fim da queda do templo, fim, acabou aquele século, queda do templo, fim, acabou a era dos judeus, queda do templo, fim, acabou os mandamentos da lei, o império judaico, acabou as ordenanças, acabou aquela era, aquele mundo judaico. Então a queda do templo, ela era o divisor de águas. Melhor falando, a queda do templo foi o divisor de águas no templo judaico e o templo da lei. Agora sim, é o templo da graça. Tudo pela graça, que começou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Amém? Então o tempo do reino judaico agora é o reino eterno. Se expandiu para os judeus. Então, divisor de água, o templo de Jerusalém. Apesar que muitos teólogos, né, doutores da lei, não gostam, né? Quando nós falamos, os pregadores da graça, da escatologia consumada, eles não aceitam que o templo de Jerusalém foi o divisor de águas, não aceitam, mas vocês vão ter que aceitar, porque não há outra opção a não ser o templo de Jerusalém como
ponto inicial e o ponto final da profecia do Apocalipse, ok? Então, o primeiro motivo que nós afirmamos foi que esses acontecimentos, né, que em breve devem se realizar. Esse devem, você não pode mais ler, nós hoje, né, depois da queda do templo, nós não podemos mais ler que em breve, não, porque já aconteceu, então o verbo agora vai para o passado. Ou seja, mais ou menos seria assim, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar que Deus deu a João, mostrou a João, aos seus servos, os acontecimentos que se realizaram, né? E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Os acontecimentos que se realizaram no ano 68 ao ano 72. Mas o ano 70 foi a queda do templo, dizendo para os judeus que acabou a era judaica. Acabou aquele Aion, ok? Aion é uma palavra grega para final de mundo, era, ok? Aquele mundo judaico, aquele Aion, aquela era judaica, acabou em 70. Então, este é um dos primeiros motivos. O segundo motivo que a gente falou está aqui no versículo 3, que nós vamos dar uma estudadazinha sobre este versículo aqui, que diz: bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, mais uma vez, nos dias de hoje, depois de 70, não podemos mais ler assim o Apocalipse. Por quê? É um livro vencido, são acontecimentos, são coisas que já aconteceram, ok? Por exemplo, a grande perseguição, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a consumação total do reino eterno de Cristo Jesus, isto já aconteceu. Então nós não podemos mais do lado de cá ler desta forma. Então nós já podemos ler assim: bem-aventurados os que leem, né? Bem-aventurado os que leram, né? Bem como os que ouviram, porque no passado, foi lá em 70, as palavras desta profecia e obedeceram às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos foram cumpridos. Os tempos desses eventos aconteceram. Por quê? Porque estavam às portas para eles antes de 70. Depois de 70, todos os verbos, né, que estavam lançados para o futuro, nós agora, com toda certeza, temos que lançar esses verbos para o passado, porque os acontecimentos do Apocalipse já aconteceram. Então aqui embaixo que diz, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Nós vamos ler como se nós estivéssemos antes de 70, antes da queda do templo, ok? Então vamos estudar de acordo com o que está aí, com o que foi traduzido, como se nós estivéssemos antes dos eventos, antes da vinda de Cristo, antes da vinda do Filho do Homem. Então, esses dois motivos nos dão o direito de afirmarmos de que Jesus veio em 70, certo? Bom, olha só, um pouquinho da história, bem resumido para você entender o que houve. Em 30 de agosto, no dia 30 de agosto do ano 70, 30 de agosto do ano 70 do primeiro século, cerca de 60 mil soldados romanos e aliados, sob o comando do general Tito, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. No dia 8 de setembro, ou seja, um mês depois, as tropas romanas entraram na cidade, incendiaram o templo de Jerusalém, tocaram fogo na cidade e os judeus foram levados como escravos às demais nações, né? Então, um mês depois, dia 30, eles saquearam a cidade, né? Cercaram toda a cidade ali, passaram um mês, né? Com a cidade cercada, né? Como você lê Lucas, se você lê Lucas, você vai entender o Apocalipse, Lucas capítulo de número 21, você vai entender esta profecia. Então, eles entraram no dia 30,
cercaram Jerusalém, soldados romanos e seus aliados, e um mês depois, certo, as tropas romanas entraram na cidade, incendiaram o templo, tocaram fogo em toda a cidade e no templo, e os judeus, né, os que estavam lá, os que ficaram vivos, foram levados como escravos às nações. Mais de 1.200.000 judeus morreram naqueles dias, certo? Então, olha só, veja que esta foi a grande tribulação, porque a grande tribulação que Jesus profetizou, Mateus 24, não foi para o mundo, não foi para o mundo, foi para os judeus, para Israel, né? Foi para este tempo, para aquela geração, a geração dos contemporâneos de Cristo, de Jesus, de Pedro, de Paulo e de João. Então a grande tribulação já aconteceu, foi isso aqui. Essa historinha, Flávio José, narra toda a grande tribulação, o princípio das dores e a vinda do Filho do Homem. O livro Flávio José, eu tenho este livro e eu leio, né? É porque são muitas páginas, mas você vai lendo ao pouco, você vai tendo uma noção do que aconteceu no ano 70. Então, o segundo motivo que devemos acreditar que o Apocalipse foi escrito para os irmãos do século, do primeiro século. Apocalipse 1:1 e Apocalipse 1:3, né, que diz aqui, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. O tempo está às portas. Então, aqui, ó, o tempo está às portas, né? Aqui, ó, porquanto o tempo, palavra tempo aqui está às portas. Então, no grego, no original grego koiné, que foi traduzido, né, do original para nós, esta palavra aqui que está lá no original é rogar, kairos, engis. Rogar, kairos, engis. Ou seja, prestes para bem-aventurados, né? Aqueles que leem, aqueles que ouvem, bem-aventurados. Por quê? Porque o tempo desses eventos está às portas. Desses eventos está às portas. Rogar, kairos, engis. Presta bem atenção aqui agora. Presta bem atenção. João usa um adjetivo makarios, um adjetivo grego, makarios, para feliz, bem-aventurado. Aqui em cima, lá em cima, bem-aventurados, né, os que leem, bem como os que ouvem. Bem-aventurados, makarios no grego. Então João usa esse adjetivo para feliz, bendito. João diz bendito, feliz. Feliz o quê? No sentido de recebidor, privilegiado. Ou seja, João se dirige aos irmãos contemporâneos. João se dirige a eles, na época dele, na geração de João. Então João diz, bem-aventurados, né, macários, feliz para os seus contemporâneos. Olha o versículo de número 4 como diz, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Então esses foram felizes, esses foram bem-aventurados, macários, né? Benditos. E o versículo de número 11, olha para quem a carta foi dirigida, para quem João diz que foram felizes e o porquê João chama eles de bem-aventurados, de felizes, que dizia, escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas. Então, bem-aventurados foram estas 7 igrejas. Bem-aventurados foram esses irmãos. Bem-aventurados foi esta, né, geração. Então, a geração de contemporâneos dos irmãos da Ásia, certo? Como privilegiados, benditos, por estarem recebendo o favor divino através das revelações, das palavras ou da profecia. Então, repare lá, versículo 4, né, o versículo 3, então João está dizendo que eles foram bem-aventurados, porque eles estavam recebendo, os irmãos da Ásia, não nós. Esta carta não foi dirigida a nós. É só você prestar atenção. Bem-aventurados os que leem. Eu que estou lendo, estou sendo bem-aventurado? Não. Por quê? Porque já aconteceu.
Se as coisas fossem ainda acontecer, sim, nós seríamos uns bem-aventurados, mas não, já aconteceu, ok? Já o que estava profetizado, o que estava escrito neste livro, tudo já foi consumado. Então, bem-aventurado foi para os irmãos daqui, ó, para esses irmãos aqui, ó. Versículo 4. E ele diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aqui sim João está dizendo que eles são felizes, que eles são eles foram felizes, que eles foram bem-aventurados, né? Macários, né? Benditos. Por quê? Porque eles leram, eles receberam estas orientações, esses alertas, esta carta, este livro, né? E se prepararam para os acontecimentos que sucederam após a leitura da carta, certo? Amém? Então, eles estavam recebendo o favor divino, estes irmãos aqui, lá no primeiro século, o favor divino através das palavras da profecia. Então, repare o término do raciocínio de João no final do versículo 3, que ele diz aqui, ó, versículo 3, porquanto, lá no finalzinho, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Presta atenção, vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, vamos interpretar. Há muitos teólogos, doutores da lei, não, tem que fazer a hermenêutica, tem que fazer a exegese, tem que fazer o fator histórico, tem que trazer os pormenores, tem que fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, o texto não diz isso que tem que fazer. O texto diz, porquanto o tempo, lá no finalzinho, desses eventos, está às portas. Ah, não, mas aqui é porque é uma palavra profética. Palavra profética, Daniel também usou. Lembra lá, Daniel? Daniel usou o mesmo Espírito que operou em João, foi o mesmo Espírito que operou em Daniel. E Daniel disse que seria longos dias muito distantes. Aqui não, os eventos, porquanto o tempo desses eventos está às portas, e estava mesmo, e aconteceu mesmo. E isto sim é uma verdade, o que nós expomos aqui, o que nós... é coerência, é ser verdadeiro, é ser honesto com a Escritura, e não omitir, não mentir, não inventar. Não é o achismo, não é o fator teológico, escatológico, nada disso, meu irmão. Doutor, chega de engano. Nós não seremos mais enganados por vocês, doutores da lei. Não. Nós temos acesso direto, nós temos bons livros, nós temos bons lexos. Está aqui, ó. Eu pelo menos tenho. Eu tenho vários lexos gregos, e um dos melhores que você usa, eu uso também. Está aqui, está tudo aqui, espalhado aqui, que eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Não sou um leigo, certo? Então o que João usa aí é isso aqui, ó. Rogar kairos en guis, kairos en gui. O tempo está próximo. E bem traduzido esta aqui, ó, esta versão de King James atualizada, né? O tempo desses eventos está às portas. Por que está às portas? Porque eles estavam adentrando, né? Adentrando no ano 70, estavam saindo já do princípio das dores, certo? E já experimentando a grande tribulação que ocorreu na sua máxima no ano 70, com o incêndio e a queda do templo de Jerusalém. Então eles adentraram, né, ali na grande tribulação. Por isso que estava às portas. Imagina, eu lendo isso aqui antes da queda do templo, antes de 70, meses antes. Eu estou sendo honesto com a Escritura, eu estou sendo honesto com Deus da Bíblia, eu estou sendo honesto com você, meu irmão, que estava às portas, e foi este acontecimento às portas mesmo, aconteceu. Eu estaria sendo desonesto, estaria sendo usando de achismo e usando de enganação, se eu ler isso aqui e dizer: o tempo desses eventos está às portas. Isto chama-se
Desonestidade, doutor, com a escritura. Até mesmo vocês que são doutores do grego, do aramaico e do hebraico, são desonestos com vocês mesmos. Porque o tempo está às portas, ou o tempo desses eventos está às portas, está lá, rogar, kairos, kairos em guis. Kairos em guis. Então o detalhe do capítulo 1, versículo 3. Presta atenção. Bem-aventurado, ok? João fala para bem-aventurado para eles. Então, o versículo 3 diz, rogar kairos em guis. Kairos em guis, ok? São dois termos gregos. Para tempo, kairos, para tempo. João usa um substantivo grego, kairos. Presta atenção aqui, doutor, antes do Senhor me condenar. Presta atenção, kairos. Literalmente, esta palavra tempo no grego, kairos, literalmente, ela significa proporção correta ou justa medida, kairos, proporção correta ou justa medida. Correto, doutor? Tá certo? Beleza? Então, dependendo de seu contexto, aonde kairos cair, dependendo do contexto em que ele cair, pode significar um período de tempo, certo? Pode significar um período de tempo marcado por circunstâncias, características, um tempo equivalente à hora, ou um tempo limitado, ou um curto período de tempo, dependendo do seu contexto. Dependendo do seu contexto, pode significar, eu tenho que repetir isso, porque senão vai dizer, não, kairos pode significar isso, isso e isso. É o que eu estou dizendo, doutor. Dependendo do seu contexto, ele pode significar kairos. Um período limitado de tempo, um tempo marcado por circunstâncias, características, um tempo equivalente à hora, ou um tempo limitado, ou um curto período de tempo. Um curto período de tempo. Kairos, um curto período de tempo, ok? Então, no contexto do Apocalipse, presta bem atenção aqui, senhores, amigos e amigas inscritos neste canal, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Presta bem atenção aqui. Então, kairos, doutor, kairos, o senhor não pode discordar disso. O senhor não pode negar esta verdade. Kairos, nesse contexto do Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 3, refere-se ao tempo de. Isto aqui, meu irmão, quebra as pernas do futurista. Quebra as pernas daquele que diz que Jesus ainda vai vir. A grande tribulação vai acontecer. Estamos no princípio das dores. Isto é uma enganação. Isto é uma mentira. Isto é uma inverdade. Isto não procede do Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 22. Isto é um achismo, invenção de religiosos teólogos para ganhar dinheiro somente, e não passa disso. Dependendo do seu contexto. Agora, kairos, tempo, está às portas. Este tempo aqui, kairos de tempo, refere-se a... Você quer saber? Isso é importante. Vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar longo, né? Então você vai saber o que significa kairos. Aqui no contexto do primeiro de Apocalipse capítulo 1, e o versículo 3, quando diz aqui, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem, né, às orientações que nelas estão escritas. Porquanto o tempo, antes da queda do templo, o tempo desses eventos está às portas. Então esta palavra aqui, tempo, nesse contexto, o que significa, pastor, tempo? Próximo vídeo, não perca. Eu vou falar o que significa esta palavra tempo. Não perca o próximo estudo para a glória de Deus. Amém? Até o próximo estudo, se Deus assim permitir.